se chama Mônica Santos. Que legal. Bacana, Linda homenagem. Muito obrigado também pelas palavras, Lívia. Olha só, aqui no cantinho a gente tem o Gilmar Souza Costa. Não sei se dá para crescer a imagem dele aqui já no telão, para a gente trazer uma reportagem que tem a ver com ele. Então, já a gente vai falar com o Gilmar, Luana, porque vou contar para você o seguinte, ó. A morte do poeta, músico e professor de língua portuguesa Jorge Portugal, na última segunda-feira, deixou um vazio difícil de ser preenchido na educação e na cultura brasileiras e baianas, né? A gente vai mostrar agora a história de um homem que se inspirou no professor Jorge Portugal para construir a sua própria carreira como educador. Repara só. A máscara preta simboliza o luto. O olhar distante chega a um lugar do passado, onde esse homem conheceu o professor, poeta, compositor, também chamado pelos baianos de Mestre Jorge Portugal. As lembranças daquele dia serviram de inspiração para uma carta de despedida escrita por Gilmar no dia que Jorge Portugal nos deixou. Poucos de vocês sabem, mas eu fui porteiro do prédio onde ele morou por 5 anos. Certa feita, ao chegar do trabalho e passando pela portaria, ele se dirigiu a mim e perguntou que tipo de literatura eu gostava, já que me via sempre com livros e jornais, uma orientação dos meus padrinhos. A conversa se estendeu e daquele dia em diante ele passou a me emprestar livros e gramáticas para eu estudar. Tempos depois, ele me perguntou que carreira eu queria seguir e eu fui categórico. Ainda não sei, mas quero ser reconhecido e respeitado como senhor. E quero sentar contigo numa mesa de apresentações. A conversa entre o mestre e o jovem admirador da sua obra e da capacidade de educar foi nesse prédio, na Ladeira da Barra, em Salvador. O ano era 1995 e o que Gilmar disse ao professor Jorge Portugal virou segredo, guardado como um tesouro até que a profecia se concretizou. Eu não esperava e nem sabia que ele estaria na escola. E eu fui chamado para ir para o palco, o auditório onde estava acontecendo esse momento especial. Você era professor nessa Eu era escola? professor de redação nessa escola. E os meninos começaram a gritar pelo encontro. Os meus alunos sabiam da minha história. E eles começaram a gritar. E aí o professor Jorge, de lá de onde estava, me chamou para eu subir ao palco com ele, onde ele estava. E quando eu cheguei lá, fui agradecer e lembrar ele da profecia. Vocês sentaram na mesma mesa, como você tinha dito. Sim. E foi aí que eu falei para ele. Eu disse, não sei se tantas histórias que o senhor tem vai se recordar, mas um dia, na portaria do prédio Bahia Azul, eu disse para o senhor que eu queria ser reconhecido e respeitado e estar no mesmo lugar que o senhor. E estar aqui é a concretização daquela profecia, a realização do meu maior sonho enquanto profissional. E ele parou. Ele te reconheceu, professor Gilmar? Sim. 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 E ele pediu aos meus alunos que me aplaudissem em pé. E disse que era a história mais incrível que ele tinha ouvido na vida dele. Gilmar se formou em letras com francês pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Hoje é mestre em estudos linguísticos, especialista em gestão da educação, autor de 2 livros. No álbum de fotografias estão as lembranças da trajetória de um jovem educador que saiu da portaria de um prédio para a sala de aula, conquistando afeto de quem também acredita no poder da educação. O professor Gilmar estava me contando aqui, essa conversa que a gente queria não acabar nunca, que ele nasceu em Salvador. Filho de Dona Laide, que era uma empregada doméstica, e de seu José Antônio, um fotógrafo. Família humilde, a infância, ele viveu em Boa Vista do Lobato. Órfão de pai, aos 8 anos de idade e com as dificuldades da família, o jeito foi começar a trabalhar logo cedo, com apenas 9 anos. Ainda era um menino. Vendeu picolé, vendeu milho assado, vendeu fruta na rua, até que apareceram as 2 primeiras pessoas que lhe deram uma oportunidade de emprego que seria um divisor de águas na sua vida, né, professor Gilmar? Totalmente. Foram seus padrinhos lá do Sim. condomínio. Dona Mara Lima
e o seu esposo, o Dr. Eduardo Lima. Eu fui ao encontro deles no primeiro dia. Ele olhou para mim, fez um afago nos meus ombros e disse: filho, nós vamos cuidar de você. Nós vamos ser seus padrinhos. E ali mudou minha vida. E lá se vão 25 anos de um encontro que marcou a vida de 2 homens. Professor Gilmar, pela transformação e conquistas que ele encontrou nos livros. E o mestre Jorge Portugal, pela grandeza de ter enxergado numa pessoa humilde o dom de educar. Hoje, quando você lembra do professor Jorge Portugal, do que ele representou para você, da oportunidade que ele lhe ofereceu e você soube abraçar, que emoção você sente, professor Gilmar? A emoção de que tudo é possível. Primeiro porque, num país de desigualdades, o professor Jorge Portugal me representava enquanto negro. E isso para mim já era importante. E quando eu via as histórias e o sucesso dele, eu dizia: eu posso também, eu quero também. Porque era uma pessoa referência para mim. E quando você tem alguém que é sua referência, que olha para você como pessoa, não tem preço. O professor olhou para mim como gente. E para mim foi o momento mais mágico, que é o momento de lembrar toda a história e lembrar de onde Deus me tirou e onde eu estava. Linda história, né? Demais. E a gente está com ele aqui, o professor Gilmar Souza, né? Que deve estar certamente emocionado ao rever essa história aí sendo contada mais uma vez. E eu posso imaginar o quanto você se sente orgulhoso em compartilhar este título de professor, que é tão bonito, tão importante, e poder compartilhar também o seu conhecimento com os seus alunos, né, Gilmar? Bem-vindo. Sim. Parabéns para o apresentador do dia. Eu, de fato, emocionado, muito emocionado. É um tipo de paternidade, né? Nós falamos da paternidade biológica, falamos da paternidade adotiva, mas eu tenho uma terceira paternidade, né? Que é a paternidade daqueles que não são pais adotivos, não são pais biológicos, os meus padrinhos, Dr. Eduardo Lima, que já faleceu há 4 anos, e a minha madrinha Mara Lima. E são pessoas que olharam para mim, no primeiro dia que eles me viram, olharam para mim e disseram: nós vamos cuidar de você. E cuidaram, e cuidam. Eu posso ver isso em outra forma de relacionamento também de outras pessoas, como a dona Lívia falou, né? É outro tipo de paternidade. Eu fui amado, eu sou amado por essas pessoas. E aí eu encontro no meu projeto de vida, o professor Jorge Portugal, que traz uma outra forma de amar. O amor no formato de educação. Então, eu consigo ver agora a extensão dessa paternidade. Não vou nem falar do amor de Deus como Pai, porque para mim isso é inquestionável. Deus é a fonte de tudo, Ele está acima de tudo, e eu creio que, inclusive, Ele usou essas pessoas para colocar na minha vida. Mas falar dos meus padrinhos é a coisa mais incrível da minha vida. Lindo demais. Pessoas que poderiam não ter nada comigo, mas quiseram me amar. Lindo. Parabéns, Gilmar. Parabéns. Linda história que representa muito. Deixa eu aproveitar e conversar aqui. O pessoal aplaudindo ali, acho que merece realmente aplausos, viu? Bela história. Lázaro Matumbi está aqui na nossa tela também, na nossa plateia. Falar um pouquinho então, Lázaro.